Boa noite, Igreja do Senhor. Estamos reunidos mais um domingo, e num domingo tão especial como esse, um domingo onde a nossa igreja comemora mais um ano de vida. Um domingo onde nós podemos celebrar o Senhor, podemos engrandecer ainda mais fervorosos no Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre nós, né? São 73 anos de vida, 73 anos de história, onde tivemos muitas e muitas pessoas passando conosco, onde tivemos a oportunidade de vivenciar muitas lutas, mas também muitas vitórias. E por isso podemos nos alegrar com Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Quero ler com você o Salmo 100, esse salmo onde é um salmo que é para ações de graça, um salmo que quando Davi escreveu, ele estava com seu coração extremamente grato ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a vida dele. E nós estamos no sentido assim hoje, com os nossos corações felizes e alegres pelas bênçãos do Senhor. Então vamos ler juntos o Salmo 100, do versículo 1 ao 5, diz assim: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Esse é o Deus que caminha conosco, que é fiel a nós, permanecendo sempre do nosso lado. E por isso nós podemos agradecer a Ele, clamar a esse Deus e engrandecer o seu santo e bendito nome. Vamos orar juntos? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer por este dia, Senhor, te agradecer por esta semana, te agradecer porque especialmente hoje nós estamos muito felizes, Deus, de comemorar mais um ano de vida da nossa amada igreja, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço, Senhor, porque se não fosse o Senhor caminhando do nosso lado, nos dando, Senhor, a vitória, Senhor, durante todos esses anos, Deus, nós não estaríamos mais aqui. Mas muito obrigado, porque nosso coração está feliz, Senhor, de poder exaltar o Teu nome, Senhor, comemorando mais um ano de vida da nossa igreja. Que o Senhor possa continuar nos dando forças para continuarmos o Teu trabalho aqui, Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele cuida bem de
Amém? Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por
tarde, queridos. Glória ao nosso Deus, mais um ano de vida, né? Na nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, mais uma vez em que o Senhor nos permite estar aqui para louvar e engrandecer o seu nome. Eu gostaria de convidá-lo a, por gentileza, abrir a palavra de Deus lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 91. E nós vamos ler 4 versos, o verso de 1 até o verso de número 4. Salmos 91, de 1 a 4. É um texto bastante conhecido, muitas pessoas inclusive o adotam como adorno dentro de casa. Várias pessoas deixam esse salmo aberto porque ele tem muito a dizer para mim e para a sua vida. E embora ele pareça ter esse significado místico, na realidade o significado real desse salmo, ele é muito mais bonito do que eu pelo menos pensava e aprendi lendo e entendendo o que Deus tem para nós no dia de hoje. Vamos ler juntos? Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Amém, queridos? Esse lindo salmo que a palavra de Deus nos oferece, ele era, como a maioria dos salmos, um salmo de cântico, de alegria, de exaltação a Deus, mas os salmos também eram profecias. Nós podemos perceber isso lá na palavra de Deus em 1 Crônicas, lá no capítulo 25, no verso 1, quando Emã e Jedutum, 2 levitas, 2 adoradores, 2 homens de Deus, eles profetizavam através das canções. Eu quero dizer para você que esse princípio ele permanece igual até os dias de hoje. Todas as vezes que eu, todas as vezes que você, nós abrimos os nossos lábios e exaltamos ao nosso Deus, nós estamos profetizando e profetizando bênção. E a palavra de profecia não é no sentido de revelação de coisas novas, ocultas ou adivinhação, mas profetizar é proclamar a palavra, é dizer que aquilo que Deus tem determinado para nós ao longo de décadas, de centenas, de milhares de anos, se torna verdade, porque a minha boca manifesta os louvores do Senhor e eles se tornam reais na sua vida. Portanto, pense nisso quando você estiver louvando, adorando dentro da igreja, porque hoje nós comemoramos, a Igreja Batista Memorial está comemorando 73 anos de vida. É uma história, né? Nós podemos dizer que se fosse uma pessoa teria chegado à sua maturidade física, mas o que eu quero falar hoje não é a respeito de idade, eu quero falar acerca de modo de vida, porque a vida que nós temos, ela é muito mais marcada pela qualidade, pela forma como nós vivemos do que os anos que nós vivemos. Anos longos, eles podem significar muitas vezes até sofrimento, se a gente não tem um coração grato e aberto às coisas de Deus. Mas o que o Salmo traz para nós nesse escrito é que a palavra original de aquele que habita, a palavra original do grego é Yoshev, que significa morar, habitar, viver. O que a Bíblia quer dizer é que bem-aventurado não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Bem-aventurado não é aquele que transita pelo esconderijo do Altíssimo. Bem-aventurado é aquele que habita, aquele que está debaixo do teto das asas de Deus. Nós temos uma ilustração disso lá em Gênesis capítulo 19, verso 8, quando Ló, ao receber os anjos de Deus e os homens da cidade queriam invadir sua casa, queriam quebrar tudo para reter e possuir aqueles anjos, Ló disse a eles: não lhes faças mal, porque eles Yoshev, sob o meu telhado, ou seja, eles habitam sobre o meu telhado, eles estão debaixo da minha proteção. Esse versículo, melhor dizendo, ele dá o tom do capítulo inteiro. O que Deus quer dizer para mim e para você,
aqueles que habitam, aqueles que estão perpetuamente colocados aos pés do Senhor, eles têm uma ideia muito maior de constância do que de momento. E esse texto, ele é um texto tão importante que até o próprio Satanás, lá em Mateus capítulo 4, usou esse texto querendo subornar o conhecimento de Jesus e transformar a bênção que Deus deu para ele, porque o Satanás diz, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E ele diz, então te joga desta pedra, mas ele queria transformar aquilo que Deus faz de bênção na nossa vida em uma atitude pecaminosa de presunção. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, ele era acima de todas as coisas e ele entendia o que era estar abrigado nas asas do Altíssimo. Se você continuar lendo o texto de Mateus lá no capítulo 23, ele quando chega numa colina e ele olha para Jerusalém, ele diz, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Sabe, amados, essa oportunidade, essa bênção de viver debaixo da proteção das asas do Altíssimo, como a galinha junta os pintinhos debaixo dela, é o que Deus quer fazer comigo e com você. Nós temos vivido dias difíceis, temos vivido dias em que muitas vezes nós desanimamos, nós ansiamos e muitas vezes nós desesperamos. Mas eu quero falar para você que está me ouvindo, mesmo que você não faça parte da nossa igreja, mesmo que você não faça parte de igreja nenhuma, que a palavra de Deus ela é eterna. E ela diz que aquele que descansa, que habita debaixo das asas do Senhor, ele terá gozo e descanso completo. Sabe, essa palavra ela é tão séria, ela é tão importante para o nosso Deus, que por mais de 40 vezes esse texto, debaixo das suas asas, ele aparece somente no livro de Salmos. A história de Israel é a história do povo que foi abrigado por Deus. Jesus, na cruz, quando ele abriu seus braços, ele abriu as suas asas espirituais e ele colocou debaixo delas todos aqueles que, passando pela cruz, reconhecem que ele é o único Senhor, o único Salvador das nossas vidas, capaz de nos livrar de todas as nossas dores, perigos, medos, de todas as nossas ansiedades. Sabe, queridos, Isaías 53, versículo 4, diz que ele levou sobre si todas as nossas aflições, todos os nossos temores. Hoje eu e você podemos nos achegar com confiança na presença de Deus, porque ele mesmo fala lá em Salmo 17, verso 8, protege-me, Senhor. Davi diz a ele, protege-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Protege-me debaixo das tuas asas. Sabe, queridos, o que é importante que eu e você entendamos sobre esse salmo é a universalidade, é a amplitude de ação que essa bênção de Deus tem sobre as nossas vidas. Não é apenas física, né? Às vezes nós achamos que Deus só nos livra do mal físico, a peste perniciosa ou a mortandade que assola o meio-dia, como tem nos livrado no meio desse Covid, né, que estamos vivendo. Deus também nos livra de perigos espirituais. O laço do passarinheiro que ele fala adiante no Salmo. O laço do passarinheiro é uma armadilha. É uma coisa que você não cai porque você quis, mas nós somos levados todos os dias a ciladas e Satanás nos tenta para nos levar da presença de Deus. As nossas almas são o objetivo do inimigo, mas é o Senhor quem nos livra de pestes perniciosas que são males físicos. É o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro, que são perigos espirituais. O Senhor também, pela sua potência e pela sua onipotência, ele pode nos livrar de perigos psicológicos, que são os terrores noturnos. Quantos de nós às vezes somos assodados por medos e até por perigos reais mesmo, a seta que voa de dia, sabe? O Deus em quem eu confio, o Deus que sustentou a Igreja Batista Memorial nesses 73 anos, o Deus que tem sustentado a humanidade debaixo de suas asas, é aquele que pode nos livrar tanto de perigos internos quanto externos, espirituais, perigos físicos, perigos psicológicos, perigos de toda sorte de problema ou dificuldade ou julgo que Satanás tenha tentado colocar sobre nós. E eu queria fazer uma digressão rápida com vocês a respeito dessa questão de estar sobre as asas.
Por que estar sobre as asas? Primeiro, queridos, porque esse é um comportamento bem típico das aves. Lá na Austrália existe um pássaro chamado de jacana crestada. Ele é um pássaro mais ou menos de uns 20 centímetros e que durante muitos anos os cientistas achavam que ele era uma anomalia genética, porque olhavam de longe e não conseguiam se aproximar, porque ele é muito arisco, e de longe ele tinha duas patas compridas e muito finas e altas, e ao redor dessas patas ele tinha pelo menos uns 6 ou 7 pares de pernas, e a impressão que se tinha é que aquele pássaro era uma anomalia ou uma mutação genética, porque ele tinha muitas patas sobre si. Depois de muitos anos, com o avanço da tecnologia, se descobriu o seguinte, que aquele pássaro, ele quando vê um perigo nos seus filhotes, ele pega os seus filhotes e ele abre as suas asas e retém todos os filhotes debaixo das suas asas. E ele passa horas, às vezes até dias, com os filhotes abrigados debaixo de suas asas. E ele anda e se movimenta, e somente as pernas, as pontinhas das patas dos filhotes é que conseguem ser vistas. E dessa forma, aquele pássaro, de uma forma tão simples, ele protege do perigo aqueles que ele ama. Assim Deus faz conosco. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que todas as vezes em que aqueles passarinhos ali, que aqueles pequenos pássaros estão passeando na beira do mar, porque a jacana é um pássaro que vive à beira do mar, e eles estão ali totalmente alheios, brincando, às vezes felizes, quando vem um perigo, amado, muitas vezes a nossa percepção humana não nos deixa entender. Às vezes o perigo vem lá longe, como aqueles passarinhos brincando na beira do mar, nós podemos ser surpreendidos pela maldade do inimigo. E interessante é que quem toma a iniciativa é o pássaro pai. Essa ideia de abrigar debaixo das asas, ela é muito familiar. Essa ideia de abrigar debaixo das asas, ela é muito característica do paizão. E aquele paizão, quando está ali na praia, que ele olha as suas crias brincando e correndo o risco de serem comidas, é ele quem toma a iniciativa de guardá-lo. Assim é o nosso Deus. Quando nós estamos vivendo, às vezes em situações de dificuldades, ele vem sobre nós e ele nos cobre com suas asas. De repente você está brincando e tudo fica escuro e alguém te abraça e você não entende nada. Às vezes, Deus está nos livrando, querido, de perigos que a gente nem conhece. Às vezes a gente está passando por situações que aparentemente são simples, mas o Senhor vem e nos resgata, Ele toma a iniciativa, Ele nos cobre com as suas asas, antes mesmo que a gente se aperceba que o perigo está perto de nós. Às vezes nós estamos distraídos, ingênuos, mas saiba que não dormita nem dorme o Deus de Israel. Eu posso ouvir um amém daqui de casa? Amém? Por quê? Porque o Senhor vela por sua vida. O Senhor vem, o Senhor te cobre, Ele se adianta e Ele pode passar semanas, dias, meses, anos, às vezes décadas, te abrigando debaixo das suas asas, e aquilo que o seu coração desejava tanto, muitas vezes é tomado de você, porque você não sabe o perigo que aquilo encerra. Aquela oferta pode ser uma armadilha. Aquela proposta pode ser uma armadilha. Aquela pessoa que eu achava que amava tanto pode ser um laço do passarinheiro para a minha vida. E o Senhor vem e diz não. O Senhor vem e vela. O Senhor vem e nos cobre. Amém? Segunda coisa é que mesmo nos protegendo de todos os perigos, o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Eu quero dizer para você que aqueles passarinhos que estão ali abrigados sobre a asa do Pai, eles estão extremamente protegidos. Eu não sei se você sabe, mas a asa, ela é um milagre da criação. As asas, elas são extremamente fortes. Um pássaro, ele pode suportar até 4 vezes o seu próprio peso somente com as suas asas. Porque elas, apesar de serem extremamente leves e aerodinâmicas, elas são extremamente fortes, e assim mesmo é a mão do Senhor. Às vezes Deus está colocando sua mão sobre nossa vida, às vezes Ele está nos cobrindo com suas asas, mas a gente não se sente sufocado, a gente não se sente claustrofóbico, a gente não se sente agoniado, sabe por quê? Porque o peso das asas do Senhor nas nossas vidas, ele é um jugo suave e um fardo leve. Só para os irmãos terem uma ideia, a águia,
Ela é capaz de carregar 15 vezes o seu peso, apenas com a força extrema das suas asas. O Senhor Deus, Ele pode te carregar, independente do seu peso, da sua dor, da sua dificuldade. Ele suporta muito mais do que você e eu, porque as asas dele vêm sobre nós e não nos incomodam. As asas dele vêm sobre nós e muitas vezes nós nem sentimos. Você já percebeu que muitos de nós viemos assim ao Evangelho e a gente pensa na nossa vida pregressa, na nossa vida para trás, a gente pensa, meu Deus, naquela vez quase que eu morri, naquela vez eu fui muito adoentado, naquela vez eu me livrei daquela situação, porque muitas vezes a mão do Senhor já estava sobre a sua vida e você nem tinha percebido, porque o jugo do Senhor é leve. Quando Ele estende as suas asas sobre nós, Ele nos livra, mas elas não são um peso, porque a presença de Deus sempre nos traz extrema paz. Terceira coisa que eu quero dizer para você é que o Senhor, Ele vai estar perto de nós, muito mais perto do que o perigo. Lá em Êxodo, quando o povo começou a caminhar pelo deserto, Deus disse uma promessa maravilhosa. Ele disse a Moisés, irá, lá em Êxodo, quem quer referência, Êxodo 33, verso 14, ele diz assim, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E ele diz assim, e sobre as suas asas descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Você já percebeu que a sua sombra nunca lhe deixa? Você já percebeu que pode ser de manhã, de tarde ou de noite, onde houver uma variação de luz, a sua sombra vai estar conosco? Eu lembro nesses dias, eu recebi um vídeo, desses vídeos cômicos que a gente recebe na internet, muito divertido. Era uma criancinha pequena de uns 2 anos que descobriu que ela tinha sombra. E ela começou a ter pavor daquela sombra, ela corria para todo lado, olhava para o chão e gritava apavorada, porque para onde ela ia, a sombra dela ia atrás dela, até que a mãe consegue acolher, coloca ela dentro do carro, o carro é mais escuro, a sombra desaparece, ela consegue ficar calma. Mas a sombra da gente, embora essa história seja muito divertida, né? Quando a gente vê o vídeo é muito engraçado, mas eu quero dizer para você que a nossa sombra nunca nos larga. E assim como a nossa sombra, o Senhor, Ele está mais perto de nós do que muitas vezes nós mesmos percebemos. A rapidez, a habilidade, a agilidade com que Ele vem sobre nós e nos protege, nos guarda, e nos abriga, e nos acomoda, Ele me dá certeza de que nós nunca estamos sós. Salmo 139 diz assim, ainda que eu suba ao mais alto monte ou ao mais profundo dos abismos, a tua presença irá comigo. Sabe, queridos, a gente tem a mania de achar que a gente só está na presença de Deus quando está na igreja. Mas a Bíblia diz que do mundo, do Senhor é a terra, lá em Salmo 24. O mundo e todos o que nela habitam. O Senhor está em todo lugar, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, onde quer que nós estamos. A mão do Senhor está sobre nós, então muitas vezes antes que eu me aperceba do perigo, o Senhor já está comigo. A palavra diz aí no Salmo 91 que a sua verdade é escudo e broquel. Escudo era uma peça antiga feita de couro ungido várias vezes com óleo para ficar endurecido, que os soldados usavam para proteger o corpo. O broquel eram pequenos pedaços de couro que eram colocados sobre o peito, sobre o estômago e sobre as partes mais vitais do corpo para que evitassem algum tipo de risco ou de problema. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te livra do grande perigo através do seu escudo. E Ele te livra também do pequeno perigo através do broquel. Ele nos reveste, Ele nos sobrepõe, Ele investe em nós para que sejamos, cada dia, mais cheios da sua presença. Sabe? Nós vamos falar sobre isso mais detidamente no próximo domingo. Mas o tabernáculo que nós vimos estudando já há alguns domingos, ele é uma representação de que o nosso Deus é um Deus que nos guarda. É uma representação maravilhosa, uma alegoria linda nessa história. Nós vamos nos deter um pouco mais nisso a partir do próximo domingo. Sugiro que você não perca, porque é uma bênção, foi uma bênção para a minha vida, certamente será na sua.
a ponto de que os judeus diziam lá no Salmo 61, no verso 4, que era um cântico de adoração, dizia assim: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, porque dentro do tabernáculo, lá no Santo dos Santos, havia uma cobertura de tecido azul nobre, e sobre aquele tecido azul, no teto, estava bordado com fios de ouro um grande querubim de asas abertas. Você consegue entender essa representação? Quando o sacerdote entrava lá no templo, quando ele entrava no Santo dos Santos e queria adorar a Deus, ele estava debaixo das asas do Altíssimo. Quando Jesus ele se entregou naquela cruz, ele disse que todos nós, se crêssemos nele, se crêssemos que aquela cruz ali foi vicária no meu e no seu lugar, e que ele fez isso por amor de nós, eu não precisarei mais da pia, eu não precisarei mais do altar de sacrifício, eu não precisarei mais da mesa da proposição, porque agora eu tenho livre acesso à presença de Deus. E esteja onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, as asas do Senhor estão sobre a sua vida. Você pode receber essa bênção em nome de Jesus. Aonde quer que você vá, as asas do Senhor hoje estão abertas para você em todo o tempo. Um detalhe curioso que eu vou adiantar para você, porque isso é muito importante para deixar passar. Dentro do Santo dos Santos havia a arca. Era o único móvel que havia ali dentro. Dentro dos Santos não havia lugar para sentar. Não havia um banco, não havia uma cadeira. Você sabe por quê? Porque o próprio Jesus, a Bíblia fala dele lá em Efésios, capítulo 1, verso 20, que depois de ter sofrido naquela cruz, depois de ter ressuscitado por nós e ter perdoado todos os nossos pecados, então ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso Senhor Jesus, a nossa referência de vida, ele só assentou depois de ter passado pela cruz e naquela cruz ter dito: está tudo consumado. Eu quero dizer para você que quando o Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra de suas asas, que aqui está o grande segredo do que Deus quer comigo e com a sua vida. Sabe, irmãos, Deus criou o mundo em 6 dias. E no 6º dia ele criou o homem. E no primeiro dia de vida que o homem teve, ele convidou o homem para descansar. E ele disse: o 7º dia será o dia do descanso. Deus não nos criou para ajudar a fazer a criação. Deus não nos criou, porque ele queria a nossa ajuda, porque nós não podemos fazer nada pelo Senhor. Assim como Adão recebeu o Éden pronto, perfeito, acabado, a salvação que ele te dá, ela é pronta, ela é perfeita, ela é acabada, você não precisa fazer nada. A palavra diz assim: vem, filho, e entra no descanso do teu Senhor. Esse mesmo Deus maravilhoso, tão bom, tão impressionantemente bom, que nos emociona. Ele diz assim que quando ele te chama, ele quer te dar um fardo leve, tirar o teu fardo pesado e botar nos seus próprios ombros. E o fardo dele que é leve, a asa dele que é leve, a proteção dele que é eterna, o descanso nele, que é bênção de Deus, ele quer te dar agora. E eu sei que nós temos vivido dias difíceis, dias de tribulação, dias de problema, mas sabe, o primeiro dia de Adão foi para descanso. O que o Senhor está dizendo e te convidando é para que você venha e desfrute da intimidade, da presença doce, acalentadora, confortadora do nosso Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer para você que quem está debaixo das asas ouve o coração do Pai. Eu quero dizer para você que na sua dificuldade, no seu temor, Deus te acolhe como uma ave acolhe os seus pintinhos. E Ele não fez nada pela metade. Deus não está te chamando para trabalho, Deus não está te chamando para aumentar a sua carga, Ele está te chamando para o descanso. Assim como na cruz,
tudo o que era preciso ser feito por você está consumado. Amém? Eu posso ouvir o seu amém, o seu glória, de entender que, assim como Deus fez com o povo de Israel, como ele explica lá em Deuteronômio capítulo 6, quando o povo entrou naquela cidade, a cidade prometida, ele já encontrou uma cidade pronta, já haviam casas, já havia fartura, poços, vinhais, olivais, eles só precisavam entrar e ocupar aquela terra, eles não precisavam de mais nada. Talvez hoje você deve estar perguntando o que eu posso fazer para mudar minha vida, como eu estou entediado, eu queria mais de Deus, eu queria me aprofundar nas coisas de Deus. O Senhor está te convidando para participar de uma ceia, onde a ceia está toda pronta, os talheres são os melhores, os pratos são os melhores. Tudo que é servido por Deus é sempre bênção, é sempre o melhor dessa terra. Eu quero te pedir que você entenda, de uma vez por todas, que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá serviço completo. Você está orando por um bom emprego? Ore, porque aquilo que Deus vai te dar é o melhor que Ele tem para você. Você está orando por um esposo, por um rapaz de Deus abençoado, cheio da unção do Espírito, alguém que seja trabalhador, que seja honesto, que lhe ame. Tenha certeza que quando você orar, quando você dedicar o seu coração, Deus vai lhe dar muito além do que você imagina, porque o nosso Deus é assim, Ele não dá nada pela metade, Ele nos dá tudo por completo. Eu e você ainda precisamos aprender muito a descansar da fé. Sabe, irmãos, é muito difícil fazer isso, porque muitas vezes as nossas ansiedades se antepõem a nós, mas o Salmo 40 vem e ele diz para mim e para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. A Bíblia não diz que Deus fará algumas coisas, remediará uma área ou outra. A Bíblia diz que tudo que você precisa, Igreja Batista Memorial, tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa final de tarde, início de noite, tudo que deseja o seu coração, Deus lhe dá por completo. Ele lhe chama para você descansar, porque quando a gente está descansado, a gente confia. Quando a gente está descansado, a ansiedade não bate na nossa porta e a gente vem entender verdadeiramente o que queria dizer a carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 18, quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você sabe qual é o segredo de vencer a ansiedade? É descansar no Senhor. O segredo de vencer a ansiedade é entregar o seu caminho ao Senhor integralmente e dizer que tudo aquilo que Ele tem de bênção para a minha vida vai se concretizar, sabe? Existe um texto lindo, já falei várias vezes na igreja isso. Eu sou apaixonado pelo livro do profeta Isaías, ele tem verdades maravilhosas e eu queria que você visse que coisa linda. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 30, verso 15. Eu quero enlaçar essa mensagem de hoje, lendo para você esse texto. A Bíblia diz assim, ó, Isaías, capítulo 30, verso 15. Ele diz assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Será que a gente se enquadra nesse povo que Deus tem dado tantas coisas e nós muitas vezes recusamos? Amado, Salmo 37, verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, ainda que Amaleque se levante contra você. Você lembra da nossa mensagem? O povo de Israel acampado num lugar chamado Refidim, que significa lugar de descanso. A Bíblia diz que um povo nômade, um povo ladrão, que morava naquela região, liderada por um homem chamado Amaleque, resolve então incomodar a paz daqueles que estavam agora abrigados sobre as asas do Altíssimo. Você sabe o significado da palavra Amaleque? Amaleque em hebraico significa peso, significa jugo, significa problema. Eu quero dizer para você que quando você está descansando em Deus, não faltarão demônios como o Amaleque. Não faltarão problemas nem dificuldades para tirar a sua paz, para tirar você do seu descanso, mas creia no Senhor. Porque quando Amaleque se levantar contra você, Deus vai transformar, Deus vai proteger, Deus vai abrigar. Isaías 41, 18 diz assim: se vocês confiarem em mim,
Eu abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Eu quero dizer, meu irmão, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você entrará em lugares de descanso. Você sentará em pastos verdejantes e uma ceia maravilhosa de paz será servida para você todos os dias. Se você confia no Senhor, Ele vai transformar o seu deserto em mananciais de águas. A Bíblia diz para mim e para você que dentro do nosso coração existe um rio de água viva que flui dentro de nós. Esse rio precisa irrigar sua vida, precisa irrigar sua história, porque quando você estiver com o Senhor, em todos os lugares, a sua mão estará sobre você. E a sua velhice, e a sua mocidade, e a sua vida será renovada todos os dias, assim como a águia carrega seus filhotes. Feliz aniversário, Igreja Batista Memorial. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, de todo o nosso coração. Essa é a nossa bênção. Pai, louvado seja o teu nome. Bendito por tudo que tu tens feito e sido na nossa vida, Senhor. Enche o nosso coração de esperança e de graça e abriga-nos, Senhor, debaixo das tuas potentes asas, porque tudo que nós precisamos é da tua valorosa mão, Senhor. Nos abençoa, nos livra do mal, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido. Compartilhe essa palavra. Existem pessoas, às vezes, próximas de você, precisando muito ouvir do amor de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença
presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.